capítulo 15, Lucas, capítulo 15, o Senhor Jesus, ele contou parábolas, as parábolas de Lucas. É interessante, elas são, particularmente algumas, especialmente de Lucas, que não aparecem nos outros evangelhos. E em Lucas 15 nós temos então 3 parábolas, e eu me lembro que li, se alguém quiser conhecer, o irmão Kennedy Jones escreveu as parábolas de Lucas, muito bom, para quem gosta de uma boa leitura. E o irmão Kennedy, então, ele diz que o capítulo 15 retrata não só 3 parábolas, mas é interessante, os personagens da parábola. Então o irmão Kennedy apresenta elas de uma forma diferente, as aplicações, e ele então me animou a pensar nisso. Nós vamos pensar nisso, pensar a partir do versículo 25, o filho mais velho, porque o Senhor Jesus está sendo interpelado, ele diz aqui, publicanos e pecadores, né, do capítulo 15, chegaram para o ouvir, publicanos e pecadores. Publicanos era uma classe de pessoas que trabalhava, eram judeus que trabalhavam para o Império Romano, eram odiados pelos judeus, odiados. Então eles eram colocados num nível bem baixo, eram traidores, como nós estamos ouvindo esses dias, os traidores da pátria. Então esse grupo de fariseus e escribas estavam lá murmurando que o Senhor Jesus comia com pecadores. Então o Senhor Jesus, em resposta a esses fariseus e escribas, fariseus eram um grupo de religiosos, né? E juntamente com os escribas, que eram pessoas versatas em conhecer a palavra de Deus, especialmente o Velho Testamento, de ensinar, mas estavam ali desprezando o Senhor Jesus e fazendo seus altos juízos. Então o Senhor Jesus, ele conta essas 3 parábolas. A primeira parábola, a ovelha perdida; a segunda, a dracma perdida. E uma das coisas que o Sr. Kennedy fala, irmãos, que eu achei interessante, é que as 2 primeiras não seria talvez capaz de compenetrar na profundidade daquilo que o Senhor queria falar ao ser humano. Uma ovelha, um animalzinho dócil, inanimado, uma moeda de grande valor, mas então ele fala de um filho perdido. Um filho perdido. Então agora, a primeira retrata o Senhor Jesus desejando buscar pecadores, retratado no pastor das ovelhas. Ele sai à procura da que se perdeu. Então ele fala da viagem do céu, da glória, até essa baixa terra, que ele empreendeu com esse propósito. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas capítulo 19, verso 10. É o tema desse evangelho. E então a alegria que o Senhor tem pela salvação de um pecador vai ser enfatizado nas 3 parábolas. Ele diz assim, verso 7, eu vou entrar logo no texto que a gente vai ler. Ele diz assim: digo-vos que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Haverá alegria no céu. Não há festa no céu. Às vezes a gente pode empolgar e falar que tem festa no céu. Não é festa, é alegria. Todas as vezes, alegria diante dos anjos. Sempre haverá. Verso 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende.
Provável que como pregador, e às vezes a gente pode dizer que há uma festa no céu, e na verdade não é no céu. Nós estamos olhando uma festa na terra. Nós estamos olhando uma festa sendo dada por um pai, tipificando o nosso Deus, desejando o regresso desse filho. E então nós vemos aqui essa festa acontecendo na terra. Mas eu quero falar uns minutinhos sobre o filho mais velho. O que esse filho mais velho, o que ele pode nos ensinar? O que nós podemos aprender com ele? A partir do verso 25. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele disse: veio o teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo, ele disse ao seu pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Quero destacar aqui, irmãos, verso 30. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os seus bens com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e achou-se. É só essa pequena porção para que a gente possa considerar. Então, 3 parábolas preciosas. Lógico, Lucas tem outras, mas essas 3 aqui, se a gente poderia dizer um clássico, né, de uma seleção de parábolas, quando aquele pastor de ovelhas, o Senhor Jesus, interessante, ele sempre contava uma parábola, ele pegava algo do cotidiano, da vida, para trazer uma lição. Esses homens aqui que estão criticando o Senhor Jesus, jamais deixariam a ovelha perdida, seja qual dia fosse. Não iriam ficar no prejuízo, iriam sair para buscar aquela ovelha. Por isso o Senhor está contando a parábola, falando deles mesmos. Que homem dentre vós que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida? Os irmãos vão lembrar que a gente canta um hino que diz assim: 99 ovelhas há seguras no curral, mas uma delas se afastou do aprisco pastoral. Irmãos, é interessante, essas 99 ovelhas aqui, o Senhor vai dizer, olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer alguma coisa sobre essas 99 ovelhas, e achando a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei. Olha a expressão de possessividade. Ela era uma ovelha perdida. Agora ela tem um dono, ela é a minha ovelha. Ela é a minha ovelha perdida. Mas o que eu quero enfatizar aqui está no verso 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos. Irmão, as 99 simboliza aquele mundo religioso, farisaico, uma falsa profissão. Não eram salvos. Aqueles fariseus, aqueles escribas. Então aquelas 99, elas podiam estar seguras, talvez, fechadas no curral.
é interessante a aplicação do Senhor. A ovelha não podia gritar, falar, se expressar. Olha, eu estou aqui, está vendo? Eu estou aqui. Ela não podia. Há um livro que a gente lê sobre, ou melhor, há um livro, eu não sei o nome do autor, Nada Me Faltará é o tema dele. E esse homem, ele é um criador de ovelhas e ao mesmo tempo um servo de Deus. Ele conta, na experiência dele como pastor de ovelhas, como procede as ovelhas. A ovelha, quando o seu pelo cresce, quando ele fica bem crescido, se a ovelha tombar, irmãos, ela não consegue voltar para a posição de ficar em pé. Ela não consegue. E é possível que ela morre ali, por causa exatamente da sua lã que cresceu. Ela não vai conseguir voltar novamente a ficar em pé. Mas essa ovelha aqui, talvez caminhando pelos vales, pelos montes, ela deve ter caído em algum lugar. Porque ele fala exatamente aqui que ele a colocou nos seus ombros. Nos seus ombros. Então, quando ele diz aqui 99, haverá alegria no céu por uma ovelha, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, o assunto aqui vai ser sempre trazido à luz, arrependimento, mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança, exatamente, é quando Deus opera pelo seu Espírito no nosso coração, na nossa alma, fazendo-nos ver qual desgraçados nós somos. Talvez você vai dizer, mas talvez isso não soa bem, é alguém sem graça. Graça é favor imerecível, e alguém totalmente desgraçado não tem graça, miserável. O homem precisa sentir a sua culpa diante de Deus. Não haverá nenhum pecador no céu porque merece, porque tem mérito. Assim também não haverá nenhum pecador no inferno que não tenha tido oportunidade diante de Deus de ouvir acerca desse grandioso Salvador. Então eu queria destacar aqui essas 99 perdidas, são perdidas. Elas não estão seguras. Aquela ovelha, individualmente falando, ela era a ovelha encontrada, ela era a ovelha, agora ela é minha. Eu sou dela, eu sou dele e ele é meu. Então é essa preciosidade que o Senhor vai contar nas 3 parábolas. Então o Senhor Jesus é o pastor, que ele mesmo se denota, nos seus 3 anos de ministério, nos seus 3 anos que ele dedicou a pregar o Evangelho. Agora, o trabalho da mulher é interessante, da dracma perdida. Uma moeda de grande valor, uma dracma. O pagamento equivalente de um dia de serviço de um trabalhador, de um operário. Aquela moeda caiu no meio da poeira e ela sumiu no meio da poeira. Irmãos, é interessante o retrato, o quadro do pecado na nossa vida. É interessante esse quadro que traça aqui do verso 8 até o verso 10. A primeira coisa que acontece conosco quando nós estamos ouvindo o Evangelho é o trabalhar silencioso do Espírito Santo. Irmãos, o pregador não tem a incumbência de abrir o coração de nenhum pecador. O pregador não faz apelo. O pregador não usa de artifício de medo para o pecador. Ele prega a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é poderosa. O pregador não precisa dizer assim, se você não se converter, vai cair um avião aqui, e vai cair, e vai explodir, e você vai morrer.
O pregador não vai falar que você vai correr o risco de atravessar a rua e vai morrer. O pregador se detém ao texto e prega a palavra de Deus. Conversão é com Deus. Salvação é com Deus. É Ele que faz, é Ele que nos faz mergulhar dentro de nós e ver o horror, a sujeira do nosso pecado. Olha bem, a mulher aqui, ela tinha 10 dracmas, ela perdeu uma dracma. Quem tem 10 perdeu uma, que diferença faz? Mas para essa mulher fazia grande diferença. A primeira coisa, ela acendeu uma candeia. Ela acendeu uma candeia. A candeia era alimentada por azeite, símbolo do Espírito Santo. Acendeu a candeia. Irmãos, o Espírito Santo, ele trabalha silenciosamente na nossa consciência, no nosso coração. Paulo pergunta aos romanos, a palavra está junto de ti, Romanos 10, verso 8, a palavra está junto de ti, a palavra da fé que nós pregamos. Irmãos, essa palavra é viva, não é jornal, não é revista, não é livro, é palavra de Deus viva. E ela atinge o seu alvo. Ela atinge o âmago da alma. Ela consegue penetrar no mais profundo do ser. Primeiramente, a luz trazida pelo Espírito Santo do horror, passando diante de nós um filme da nossa vida. Todos nós que um dia nos convertemos a Cristo, começamos a entender e de repente fica tão nítido para nós. A segunda coisa, depois de acender a candeia, uma outra obra que o Espírito Santo faz. Aqui a mulher está varrendo. Passou a mão em alguma coisa, não sei se é vassoura, como é que era, está varrendo. Varrendo, aquela varredura. Nos faz lembrar no dia que o Senhor nos salvou. Os nossos pecados com um grande montão, trazidos, nossa lama, as nossas fornicações, prostituições, os nossos vícios, tudo isso, trazido à luz do Espírito Santo e mostrando para nós quão pecaminosos, sujos, fedorentos nós somos. É isso que o Evangelho faz. O Espírito Santo, ele faz isso, ele trabalha. Ele trabalha dessa maneira, varrendo a sujeira. E diz a palavra de Deus aqui, e busca diligentemente até achar. Irmãos, que poder! Esse poder diz a palavra de Deus, ele é o poder do Evangelho, ele é dínamo, da palavra dinamite, da mesma origem de explosão. Esse Evangelho, ele ultrapassa o coração do homem mais vil, miserável. Quando nós pensamos em pensar no filho mais velho, interessante a parábola, o capítulo agora, a próxima parábola apresenta o coração de Deus, a pessoa do Pai, a mulher a pessoa do Espírito Santo. Agora a pessoa do Pai. Há lições preciosas aqui mesmo para nós como pais. Irmãos, esse pai fez tudo para esse filho não sair. Fez tudo. Olha bem, esse filho resolveu deixar a casa de seu pai. O mais moço disse ao pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem, e ele repartiu por eles a fazenda, por eles. E poucos dias depois do filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Aqui, o que nós vamos olhar aqui é que esse pai, irmãos, esse pai nunca foi atrás desse filho. Esse pai não foi atrás. Eu estou fazendo uma imaginação, esse filho saindo da casa, a porta aberta, as janelas abertas e o pai olhando ele indo. O pai está olhando. Porque assim é o coração dos pais. Os pais estão atentos, os pais estão ali.
Mesmo se os seus filhos sejam endurecidos, o coração dos filhos endurecido, o pai aconselha, fala e o filho vai. E esse filho foi para uma terra distante. O pai em momento algum, o pai fez tudo para ele não sair. Mas o dia que ele saiu, o pai não foi atrás. Nós estamos olhando aqui, irmãos, o resultado agora, podemos pensar, de uma vida entregue aos prazeres, ao pecado, uma vida dominada pela vontade de pecaminosa, uma terra distante, a terra dos prazeres, os pensamentos, as lascívias, tudo aquilo que envolve o ser humano, homens e mulheres. Isso está acontecendo, o Senhor está falando de algo, de uma família, olhando para uma família, vendo os pais perdendo seus filhos e daí por diante. Esse irmão aqui parece que ele era indiferente, o filho mais velho. Ele é alguém que está vendo. Porque na verdade o pai repartiu por eles a fazenda. Não era comum alguém vender os bens ainda em vida e repartir, era uma herança. Mas esse filho disse ao seu pai: dá-me a parte que me cabe. Totalmente desprovido de sentimento. Mas não é só ele. O filho mais velho também em casa. O filho mais velho em casa. Talvez eu vou falar algo que não sei se vou lembrar do que li. O filho mais novo, irmãos, ele mesmo tendo tudo na casa do pai, mas ele sentia falta. Ele queria algo da terra distante. Ele vai precisar sair de casa para sentir que ele não é filho. Mas nós estamos olhando aqui alguém que está dentro de casa. Tem uma aparência. É o filho mais velho, é o primogênito. Aqui diz que ele vem do campo, irmãos. Ele está vindo do campo. Dando assim um ar de alguém dedicado, trabalhador. Administrando o bem do pai. Ele está com o pai dentro de casa, mas ele não se sente filho, irmãos. Irmãos, isso tem uma lição muito importante para nós. Quantas pessoas frequentando igrejas há anos após anos, sentadas, cantando, falando, e até membros, entre aspas, e não dá fruto. Filhos mais velhos. Olha bem, ele está falando aqui. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando ele vem, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Ele era tão indiferente, ele não sabia. Ele não tinha intimidade com o pai. Não tinha desprovido de sentimento. Às vezes, irmãos, acontecem coisas na igreja, coisas boas. Alguns irmãos passam desapercebidos. Não há uma participação de alegria. Coisas estão acontecendo, mas eles estão tão distantes que eles não podem sentir. Não podem se alegrar. Filhos mais velhos. E chamando um dos servos, perguntou: o que é isso aqui? O que está acontecendo? O que está acontecendo na minha casa? Que barulho é esse? E o servo vai dizer para ele, irmãos. E o servo lhe disse: veio teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado. Ele não sabia, irmãos. Ele não sabia. Totalmente indiferente, totalmente alheio.
estando dentro de casa, mas não é filho. Não se sentindo filho. É isso que eu quero dizer. Não se sentindo filho. Um vai precisar sair de casa para ter a experiência no regresso, para se tornar um verdadeiro filho. É interessante essa comparação. Verso 27, e ele diz: veio teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado. Aí eu quero voltar agora, irmãos, no dia que o filho saiu. No dia que o filho saiu, o pai chamou o servo e falou: olha, leve esse bezerro, vamos cevar ele. A ideia de engordar, vamos engordar esse bezerro. E com certeza esse pai falou para o servo: no dia que o meu filho voltar, nós vamos dar uma festa. No dia que ele voltar, nós vamos nos alegrar. O servo sabia. O servo tinha noção. E o servo então obedece, leva o bezerro, ceva ele para a engorda, preparando aquele bezerro. Veio o teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Agora olha bem, irmãos, verso 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. O irmão Terry Blackman, ele usa uma palavra chamada responsabilidade. Um dia ele falou livre-arbítrio, eu falei em livre-arbítrio, eu usei essa expressão, depois ele me chamou num cantinho e me falou: irmão, você já pensou nessa palavra livre-arbítrio, que dá uma folga para o pecador, que ele fica totalmente confortável? Ele é responsável. É responsável pela sua alma. É alguém que vai realmente ser responsável diante de Deus por rejeitar essa tão grande salvação. O pai saiu, o pai instou com ele. Agora olha bem o verso 29. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse. Ah, meus irmãos, não é, o pecador é indesculpável. O homem é indesculpável diante de Deus. Ele não tem desculpa. Não haverá ninguém no inferno que vai dizer: eu nunca ouvi. Eu não tive oportunidade. Eu não ouvi desse grandioso Deus. E ele vai dizer para o pai: olha, pai. E disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos. Como se a salvação fosse algo comprado. Se nós pudéssemos fazer algo para sermos salvos com as nossas mãos. Eu estou vindo do campo das boas obras. Eu estou vindo de lá, meu pai, eu mereço. Esse outro aí gastou tudo com as meretrizes e o senhor agora faz essa grande festa para receber ele. Em Gálatas 3:10, deixa eu ver se é isso mesmo, irmãos, 3:10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. A pessoa de Deus aqui, assim como a mulher na pessoa do Espírito Santo, assim como o pastor na pessoa do Senhor Jesus Cristo, buscando o perdido, agora o Pai está instando, falando ao coração desse filho mais velho. E ele diz: há tantos anos eu te sirvo, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Que indiferente, irmãos. Irmãos, todos nós que somos pais humanos, pais humanos, nós lidamos, ao longo da vida, o Senhor vai nos mostrar nesse campo da família, essa realidade, porque os filhos não correspondem igualmente, não são iguais.
Os dedos das mãos não são iguais, eles reagem. É muito triste você ver um filho reagindo de uma forma, um coração endurecido, incrédulo. O mundo lá fora, seus amigos, os seus prazeres são a sua prioridade. Ele vai julgar na cara do pai: vindo, porém, esse teu filho, ele não é mais meu irmão, ele é alguém que não merece. Eu queria rapidamente, no versículo 22, no capítulo que eu estou lendo, já encerrando: mas o pai disse ao servo: trazei depressa a melhor roupa. Irmãos, o pai olhando para o caminho, do dia que o filho saiu, o pai nunca deixou de olhar. O pai nunca deixou de alimentar a ideia de que o filho vai voltar. E aquele caminho que o filho saiu, o pai tinha as janelas abertas, talvez, as portas abertas. Olha o que diz o texto aqui, irmãos. Lá na terra distante, ele falou com ele mesmo. Verso 17: e tornando em si, diz: quantos empregados de meu pai têm pão com abundância, e eu pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu. O nosso pecado é contra o céu. O nosso pecado ofende a Deus. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. Agora o texto de Lucas aqui é muito precioso. Lucas diz aqui: e levantando-se, só levanta quem caiu. Ele levantou da queda. Ele levantou daquela situação: e eu vou ter com meu pai. Agora o que eu quero destacar no verso 20 aqui, irmãos, está na segunda parte do versículo. Viu o seu pai, olhando pelo caminho, está vindo ali um operário, homem sujo, roupas rasgadas, descalço, sujo, talvez as vistas ofuscadas de longe, mas agora o pai consegue ver mais de perto. É o meu filho. É o meu filho. Irmãos, essa palavra aqui é profunda. Só Deus pode sentir isso. Moveu-se de íntima compaixão. Só Deus tem. Nós temos, irmãos, afetos, mas esse moveu-se de íntima compaixão só está no coração de Deus. O pai correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho agora interrompe o pai: pai, eu pequei contra o céu. É lá no céu, pai, é lá no céu. É lá que tudo começou. O meu egoísmo, tudo isso partiu porque eu pequei contra Deus. Eu venho vivendo uma vida totalmente em rebeldia contra o céu, contra o Criador. Então ele mandou trazer depressa a melhor roupa. A melhor roupa. Aquele filho partiu cheio de sonhos, cheio de pensamentos. Ele está voltando agora. Vestiu. Ponde-lhe um anel na mão. Você sabe esse anel? O que simboliza esse anel? O anel na mão era tornar a ter novamente a posição de filho. A posição de filho. O pai estava dando a ele o anel: você é meu filho amado, com todos os privilégios. Irmãos, nós não somos filhos adotivos, nós somos filhos gerados de Deus, nascidos de cima, gerados por Cristo. Colocou esse anel nas nossas mãos, colocou as suas vestes, podemos dizer,
O seu sangue que nos vestiu, como diz Isaías, tirou o nosso trapo da imundícia e tem colocado sandálias nos nossos pés. Matou o bezerro cevado. E o pai disse ao filho, o filho mais velho disse ao pai: vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Meus irmãos, que triste. Pessoas não regeneradas. Irmãos, as igrejas, a gente consegue perceber pessoas educadas pelo Evangelho sem crer no Evangelho. Meros frequentadores de reuniões, mas que nunca se converteram, nunca nasceram de novo. Cantam hinos de cor, citam partes da palavra de Deus, são verdadeiros filhos mais velhos. Meus irmãos, o inferno está cheio de filhos mais velhos e é com muita tristeza, filhos de crentes. Um primo meu, talvez ele tivesse hoje 66 anos. Irmãos, eu pude ver nitidamente a rejeição dele do Evangelho. Meus irmãos, ele morreu de uma forma míngua, dentro de casa, numa cama, porque os meus tios já tinham partido. Partiu primeiro a minha tia, depois o seu pai. Irmãos, eu ia para a casa desse meu tio, sabe por causa de quê? Ele fazia o culto doméstico com os filhos ao redor da mesa, dia após dia, manhã após manhã. Irmãos, se nós escolhermos o inferno, a culpa é nossa. Pais piedosos, pais que choraram diante de Deus por seus filhos, mas que os seus filhos escolheram a perdição. E vai ser assim, irmãos. Que a graça de Deus, que o Senhor nos ajude, que as belezas insondáveis de Cristo, nessas parábolas de Lucas, nesses dias, elas possam, de alguma forma, de alguma maneira, nos mostrar que grande valor esse Deus deu por nós. Nós somos olhados na ovelha perdida, na dracma perdida, no filho mais novo, olhando a nossa condição de pecado, sem nada merecer, mas que agora, por causa desse grandioso amor do Pai, Ele pode nos perdoar, por causa daquele sangue do Calvário. Era necessário, era justo nos alegrarmos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Nós fomos achados por Deus, achados. Não tem nada maior do que isso, irmãos. Não tem. Eu tenho certeza que hoje, diante da mesa do Senhor, os irmãos aqui lembraram desse Salvador. Ele me encontrou, ele me achou. Ele me procurou até me achar. Alguns foram achados bem longe, bem longe. Aquele a quem muito foi perdoado, muito ama, irmãos. O nosso amor por Ele é medido, na verdade, quando nós temos consciência o quanto Ele nos perdoou. Que o Senhor possa nos ajudar. Amém.